Meus irmãos, bom dia, graça e paz, que o Senhor esteja te abençoando poderosamente e te iluminando e nos iluminando, né? Para cada instante, para cada dia, possamos assim entender a Sua palavra, buscar o Teu querer e a Tua vontade sobre as nossas vidas. Isso é muito importante. Hoje nos encontramos em 2 Reis, o capítulo 18. O capítulo 18 muda um pouco a história, né? Até então nós só estamos ouvindo falar de reis corruptos, de reis que vão contra a vontade do Senhor, de reis que não seguem, né, o querer e a vontade do Senhor, não, de reis que ouviam, mas não obedeciam. E a gente sabe que o princípio do evangelho é obedecer. Do que adianta ouvir e não obedecer. Então, não vai funcionar. E quando nós chegamos então no capítulo 18, nós falamos de um homem que decidiu. Ele tinha exemplos, ele olhava para os seus antepassados, seus antecessores, e só tinha motivo para falhar com o Senhor, para seguir os caminhos dele. Mas ele decide romper com essa sequência de homens que não obedeciam ao Senhor, de homens que obedeciam pela metade, de homens que ainda não havia tirado totalmente a idolatria de Judá. E Ezequias ele vem diferente, ele vem realmente querendo obedecer ao Senhor. Por isso que eu acredito que a nossa vida, por mais que possamos ter falhas, erros, mas o que sempre vai fazer a diferença é a motivação. Eu sempre, mesmo que eu não consiga fazer, eu sempre preciso ter a motivação, a disposição de buscar obedecer ao Senhor. Buscar em viver para o Senhor, em buscar a sua vontade, o seu querer, tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas a cada instante. Então, nós percebemos na primeira parte que ele decide fazer a vontade do Senhor, mas percebemos também que em algum momento ele vacila. Ele vacila, porque a ideia parece que Ezequias no início da sua trajetória, ele confia as pequenas coisas no Senhor. E às vezes é mais fácil, né? Confiar as pequenas coisas, os pequenos detalhes. E quando as coisas grandes vêm, nós temos um pouquinho mais de dificuldade, porque nós temos medo da omissão, vemos o questionamento, será que é por aí? Será que é dessa forma que realmente precisamos fazer? Então a gente vê em algumas questões e percebemos que no momento na situação maior, Ezequias ele recorre ao rei da Síria. Lembrando que o rei da Síria já havia tomado Samaria e ele já havia, né, conquistado algumas cidades. Então ele manda um recado e fala: olha, eu vou te pagar o que for preciso, para com isso. Então ele confia na força do rei da Síria, mas não confia no Senhor, ele não busca o Senhor. Só que aquela questão, né? Quando se vive na base da chantagem não existe limite. Então, Ezequias paga tudo aquilo que é exigido para que possa realmente parar os ataques param, mas depois de um tempo volta novamente. Vem de novo eles novamente pedindo mais, querendo agora, né, realmente colocar o rei Ezequias em confronto. E não percebemos que ele começa bem, no meio do caminho ele dá aquela vacilada, mas a gente percebe que depois ele retorna em sã consciência e volta a confiar no Senhor. Né? Ele volta realmente a depositar a sua força e a sua esperança quando, né, o rei Senaqueribe, ele volta novamente para tentar de alguma forma obter mais lucro, e ele percebe que não. Qual que é a tentativa dele? É jogar o povo contra o rei, é realmente começar a mostrar algumas coisas, a questionar a crença deles, e começa a mostrar a todos os outros reis como foram destruídos, como foram feitos. Por que seria diferente? Vocês vão agora confiar em Ezequias? Lembra o que ele fez no tempo passado? E é um momento ao qual precisamos, né? E Ezequias precisou manter firme e dizer ao povo: não responda nada, fica quieto, vamos deixar como está. E nós sabemos que para confiar em Deus não é simplesmente cruzar os braços e esperar as coisas acontecer. Confiar em Deus é atitude. E muitas vezes uma atitude de parar, muitas vezes uma atitude de ficar em silêncio. Mas esse silêncio é um silêncio onde o meu pensamento e o meu coração volta ao Senhor. Então muitas vezes nós podemos
olhar para o nosso passado e ver alguns erros e ver algumas situações, mas vamos entender que ainda há tempo de confiar no Senhor, de depositar a nossa confiança no Senhor. Assim como Ezequias, nesse capítulo 18, ele faz. Começa de uma forma meio complicada, confiando no rei da Síria, mas depois ele decide que a confiança dele estaria no Senhor. E que assim também possa ser a nossa, que possamos confiar a nossa vida, os nossos problemas, tanto os pequenos como os grandes, nas mãos do Senhor, porque Ele é quem nos salva. Deus abençoe.